Olá, eu sou Mário, psicólogo social e clínico, e hoje eu vou falar de um tema que eu acho bastante interessante, particularmente, que é Carl Rogers e a abordagem centrada na pessoa. Essa é a nossa agenda para a aula de hoje, certo? Então, o Carl Rogers, ele nasceu em janeiro de 1902, nos Estados Unidos, de uma família de fazendeiros profundamente religiosa, né? Ele cresceu com uma moral bastante estrita. Tá? A família se considerava muito diferente das outras e aí tinha regras muito estritas, tá? O foco era o trabalho na fazenda. Eles tinham uma vida bastante assim monástica, tá? E Carl Rogers era uma criança solitária que lia muito, tá? A fazenda era um hobby do pai e uma forma de manter a família distante das tentações da cidade. A fazenda era organizada com uma base científica, e isso fez uma diferença muito grande na vida do Rogers durante toda a carreira dele. Tá? O pai adquiriu vários livros sobre agricultura racional e Rogers lia todos desde os 14 anos de idade. Ele tornou-se um estudioso exímio de agricultura e de criação de animais. Ele usava, né, o método científico para fazer a criação dos animais. Ele comparava grupos controle, grupos experimentais, observava a influência de determinada alimentação nas produções de carne e leite. Tá? E desde cedo sempre valorizou muito a ciência. Tá? Ele iniciou a faculdade estudando agronomia, desistiu de agronomia, tá certo? Achou que queria ser padre e foi ser padre. Depois ele mudou para história e eventualmente acabou em psicologia, tá? Ele queria encontrar um campo no qual pudesse estar seguro da sua liberdade de pensamento e que não sofreria restrições, tá certo? Então, por isso que ele foi aos poucos se distanciando do sacerdócio, né, e procurou a psicologia. Ele queria ser livre, né, ele já tinha tido ali uma criação muito estrita, tá certo? E aí, durante o seminário, ele percebeu que não poderia trabalhar em um campo determinado por uma doutrina específica, né, que ele deveria acreditar. Ele tinha esse valor muito premente. Ele queria um pensamento livre, certo? E aí, em 22, ele viaja, né? Ele vai para um congresso internacional na China. E ele passa 6 meses na China e ele tem essa percepção, né, de que pela primeira vez na vida ele tinha se tornado uma pessoa independente, uma pessoa distinta, diferente dos pais dele aos 20 anos, tá certo? Ele emancipou-se, portanto, dessa visão religiosa dos pais. Tá? Durante a faculdade, né, passou a frequentar palestras de psicologia e de psiquiatria e, como eu já disse, acabou mudando eventualmente para psicologia, né? Mudando de fato, tá? Aos poucos ele foi se apropriando do trabalho clínico e gostando muito, né? Ele começou atendendo crianças. O primeiro emprego dele foi, depois de formado, foi trabalhar justamente atendendo e diagnosticando crianças lá em Rochester. E aí ele passou 12 anos trabalhando, né, com diagnóstico e planejamento de tratamentos para crianças em conflitos com a lei, né, e em vulnerabilidade social, certo? E ao longo da sua carreira, né, ele começou trabalhando ali com os princípios mais clássicos à época, né, que eram a psicanálise e o behaviorismo, mas ele foi se afastando bastante disso e se tornou o grande ícone do movimento humanista, tá certo? Ele descobriu algumas coisas, né, que os mestres estavam errados e que entrevistas coercitivas, né, muito intrusivas, muito indagadoras, né, pareciam ser só superficialmente eficazes, e que é o cliente que sabe do seu sofrimento e qual direção tomar, tá certo? E aí entra a noção de não diretividade do Carl Rogers, tá certo? Essa postura de não direcionar o tratamento, de deixar realmente o cliente, o paciente, mais livre e à vontade para tomar a direção que ele julga mais importante. Né?
E aí ele tinha essa crítica, né? Ele sentia que quando ele saía das conferências de psicologia à época, ele sabia muito mais sobre o comportamento dos ratos e experimentos em laboratório do que sobre psicologia e sobre o ser humano mesmo, né? E ele começou a procurar mais a galera dele, né? O pessoal que gostava, que falava mais a língua dele. E ele achou esse pessoal mais na parte de assistência social, tá certo? Então ele se aproximou bastante dessa área, né? E ficou muito interessado pela parte de psicoterapia e aconselhamento, que lá nos Estados Unidos é feita também por assistentes sociais, tá certo? E aí tem essa frase muito emblemática dele, né, que a minha filosofia é simplesmente ser eu mesmo e deixar a outra pessoa ser ela mesma. Ou seja, a liberdade, tá certo? E o não julgamento. E aí Rogers, né, ele passa a mudar a pergunta de trabalho dele. Por muito tempo, né, e até hoje ainda é em muitos contextos, a pergunta de trabalho dos psicólogos costuma ser: como eu posso tratar, mudar ou curar essa pessoa? E ele critica veementemente essa pergunta e muda para outra pergunta, que é essa: como eu posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para o seu próprio crescimento? Tá certo? É muito diferente de mudar, tratar ou curar, né? O foco é muito maior em proporcionar uma relação de ajuda, tá certo? E esse passa a ser o trabalho dentro da ACP, mas não só dentro da ACP, né? O trabalho dentro da psicoterapia em geral. Eu gosto muito de pensar que os princípios rogerianos podem ser trabalhados dentro de qualquer abordagem da psicologia. Claro que os mais radicais e mais puristas vão discordar de mim, mas eu gosto muito de ter as atitudes facilitadoras como base do meu trabalho na psicoterapia. E aí nós temos as 3 atitudes facilitadoras preconizadas por Rogers e que estão em vários livros também da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, tá certo? E elas são 3: a empatia, a congruência e a consideração positiva incondicional. E nós vamos falar delas agora. A congruência é o foco em prover uma relação real, em ser uma pessoa real no setting terapêutico. Não é uma roupagem, não é um personagem, não é uma máscara, é ser uma pessoa mesmo, né? Uma pessoa como eu sou, uma pessoa verdadeira dentro do setting terapêutico e não só no setting terapêutico, mas na vida como um todo, tá certo? Estar consciente dos meus sentimentos, momento a momento. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, né? E não esconder isso, não tentar tirar isso da consciência. Deixa vir, tá certo? Está aqui como foco da minha consciência também. Não apresentar uma fachada, um personagem, uma performance, mas sim, de fato, ser o que se é. Apresentar a realidade genuína que está em mim. Tá? Nas minhas relações com as pessoas, descobri que não ajuda a longo prazo agir como se eu fosse alguma coisa que eu não sou. Isso é a congruência, tá certo? É agir como se é de fato. Descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo aceitando-me, posso ser eu mesmo, tá certo? E essas todas são frases do Rogers, tá? Verifiquei ser enriquecedor abrir canais através dos quais os outros possam me comunicar os seus sentimentos, seus mundos perceptivos particulares, né? Uma abertura a ouvir, a estar com o outro. E a consideração positiva incondicional, que é a segunda atitude facilitadora, talvez a mais difícil das 3, né? É uma consideração afetuosa pelo outro enquanto pessoa de alto valor incondicional, né? Eu não considero o outro apenas porque ele é A, B, C ou D.
mas porque ele é ele e é uma pessoa e merece essa consideração positiva incondicional, independente de qualquer característica, tá? De condição financeira, de comportamento, de sentimento. É a demonstração de respeito e apreço, um desejo que o outro possua seus próprios sentimentos, à sua própria maneira. É o desejo de que o outro seja de fato livre, que ele seja ele mesmo, tá? A experiência me mostrou que as pessoas têm uma orientação fundamentalmente positiva, né? Ele acredita piamente nisso, de que se eu deixar o outro ser ele mesmo, ele vai caminhar em direção à autorrealização, ao desenvolvimento organísmico, né? Seria a nossa tendência natural, tá certo? Quanto mais compreendido e aceito, maior a tendência a abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, e maior sua tendência a se mover para frente. Isso é um pensamento do Rogers. E aí nós chegamos também na empatia, que é um desejo contínuo de compreender cada um dos sentimentos e comunicações do cliente, como estes aparecem em cada momento. É realmente eu tentar ver o mundo a partir da perspectiva do outro. É calçar os sapatos do outro, de fato, tá certo? A nossa primeira reação à maior parte das afirmações que ouvimos de outras pessoas é de uma avaliação imediata, de julgamento. É muito mais um juízo do que uma tentativa de compreensão. E aí o convite é para fazer a coisa oposta, né? Ao invés de julgar, entender, tá certo? Atribuo um enorme valor ao fato de poder me permitir compreender outra pessoa. É o interesse genuíno pelo outro, tá? Pensar, tentar entender o mundo a partir da perspectiva da outra pessoa sem juízo de valor. Essa é a empatia. Então temos consideração positiva incondicional, congruência e empatia como as 3 atitudes facilitadoras de Carl Rogers, mas que podem estar presentes em qualquer processo psicoterapêutico. Alguns estudos, né, examinando essas atitudes na aliança terapêutica, ali estudos relacionados à empatia e resultados de psicoterapia, certo? E essas atitudes facilitadoras, elas facilitariam, elas permitiriam a tendência atualizante, que é a nossa tendência natural a buscar o desenvolvimento, o positivo, certo? O ser humano tem a capacidade latente ou manifesta de compreender-se a si mesmo, de resolver os seus problemas de modo suficiente para alcançar a satisfação e eficácia necessárias diante da vida. Ou seja, é o pressuposto de que a gente consegue resolver as nossas coisas, né, minimamente, né, que a gente tem a capacidade de se adaptar. E isso tem uma procedência biológica, inclusive, certo? O exercício dessa capacidade, no entanto, requer relações humanas positivas, favoráveis à conservação e à valorização do eu. Relações seguras, permeadas de empatia, congruência e consideração positiva e incondicional, tá certo? Visa atingir o que o sujeito percebe como valorizador ou enriquecedor, não o que é objetiva ou intrinsecamente enriquecedor. Ou seja, é prover esse tipo de relação para que o ser humano busque o que é importante para ele e não buscar o que é importante, o que o mundo considera bom ou bonito, que normalmente é riqueza, status, poder, né? Então é ter a coragem de buscar o que é importante para si, ainda que o mundo ache que isso não é tão importante, certo? A tendência atualizante, ela dá dinamismo, energia e movimento para o ser humano. Tá? E aí um outro conceito importante para Rogers é a noção do eu. Né? O eu, uma estrutura perceptual, um conjunto organizado e mutável de percepções relativas ao próprio indivíduo, né? Como eu me vejo.
e isso dá direção, tá certo? Uma noção realista do eu, ela tende a ser positiva, que é quando eu me vejo como eu de fato sou. É uma congruência entre os atributos que eu possuo e os que eu acredito possuir, tá certo? Se eu coloquei na minha cabeça que agora eu quero ser um físico matemático e que eu tenho as condições de fazer isso, a minha noção de eu não está congruente, porque eu não tenho essas habilidades, tá certo? Então a congruência da noção de eu é justamente a visão que eu tenho de mim com os atributos que eu possuo de fato, tá certo? E isso seria sinônimo de saúde. A liberdade de experiência, a liberdade experiencial, outro conceito muito importante na psicologia de Carl Rogers, que é o indivíduo se sente livre para reconhecer e elaborar suas experiências e sentimentos pessoais como ele entende. Não se sentir obrigado a negar, deformar, esconder suas opiniões para manter o apreço de outras pessoas. Isso é justamente o oposto da aceitação incondicional. Né? Você só pode ser aceito se você tiver esse comportamento e essa opinião, senão você não é aceito. A liberdade experiencial é o oposto disso. É a aceitação plena, independente da opinião da pessoa, do que ela pensa. Tá? Quando ocorre o divórcio entre a experiência e sua representação, o indivíduo perde a sua tranquilidade, autoconfiança e eficácia. Há uma alienação da experiência vivida, tá certo? E aí ele fala da questão dos limites, né? O que é muito comum a gente ver esse argumento quando a gente fala de liberdade experiencial. Ah, então eu posso pensar, eu posso fazer tudo o que eu quiser e tá tudo bem, tilelê. Não, não é isso. Existem limites. É a liberdade do pensamento, da experiência subjetiva, tá? A liberdade do pensar, do sentir, é não ter vergonha de reconhecer as próprias emoções, ainda que elas sejam inadequadas socialmente. Isso não quer dizer que eu vá agir em cima disso, tá certo? Eu posso ter raiva, mas isso não quer dizer que eu vá sair batendo em todo mundo. Uma coisa é eu sentir, pensar e reconhecer. Outra coisa é eu me comportar e fazer, tá? São coisas distintas e isso é bastante importante aqui, tá certo? Não pode fazer mal. Eu reconheço que você está com raiva, eu vejo que você está com raiva. Ao mesmo tempo, você não pode fazer mal, você não pode machucar o outro, certo? Então é liberdade de experimentar e não liberdade de fazer, tá certo? Aceitar não é necessariamente concordar. E aí é um outro ponto bastante importante aqui também. Então hoje eu encerro essa breve introdução sobre a psicologia de Carl Rogers. Nós falamos de alguns conceitos importantes, como liberdade experiencial, noção do eu e as 3 atitudes facilitadoras: empatia, congruência e consideração positiva incondicional, que podem ser utilizadas em qualquer abordagem terapêutica dentro da visão proposta aqui. Tá certo? Muito obrigado.